Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa aqui do NEP Gesiel, parceria com o Espiritismo.net. Vamos hoje na quinta semana do capítulo 16 de João. Estamos finalizando, tá? Não sei se a gente consegue terminar hoje, não, acho que não, mas a gente vai prosseguindo aqui com alegria com esse capítulo aqui que está maravilhoso, né, gente? Está maravilhoso. Então, nós estamos na quinta semana hoje já. Hoje é dia 20/7/2026. E bora trabalhar, né? Bora estudar. Hoje a gente começa a partir do versículo 28. E termina no 33. Não sei se a gente consegue chegar no 33. Eu já acredito que não, mas vamos embora. Eu saí do Pai e vim para o mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Dizem os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e falas sem nenhuma parábola. Agora entendemos que sabes todas as coisas, que não tens necessidade de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. E respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora e chegou para que sejais espalhados, cada um para as próprias coisas, e me deixeis sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então vamos lá, no 28. Eu saí do Pai e vim para o mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. É interessante quando ele fala eu saí do Pai e vim para o mundo, porque a primeira coisa que vem na cabeça é assim, ele já estava numa condição aí sublimada da sua existência, né, já em comunhão perfeita com o Pai, e ele deixa essa condição para vir para o mundo, né, encarnou aqui entre nós, tal, né. Mas primeiro a gente tem que lembrar que mesmo estando aqui no mundo, a conexão com ele, com o Pai, permanecia constante, né? E outra coisa que a gente pode pensar desse sai do Pai e vir para o mundo é que todos nós saímos do Pai, na verdade. Todos nós somos criação do Pai, né? Então, no fundo, todos nós saímos do Pai e estamos aqui no mundo, né? Já voltamos para o mundo espiritual, voltamos para cá, mas a princípio, de quando fomos criados simples e ignorantes, nós saímos do Pai e viemos ao mundo, né? Então, só lembrando isso, e vamos ler um pouquinho aqui o nosso querido Cláudio Fajardo, vai. Então, saí do Pai e vim ao mundo. A expressão é clara, saí do Pai, isto é, de Deus. E nesse curto versículo, Jesus nos mostra toda a história de vida do Espírito, que é o que a gente estava falando, né? Todos nós saímos do Pai, na verdade. Não chegamos ainda na condição de Jesus, mas ainda vamos chegar, né? A emanação de Deus, a chegada à matéria e a volta à condição de Espírito puro. Essa é a trajetória dele, né? A emanação de Deus, a chegada à matéria, como espírito, nós, como nós, e a volta à condição de puro espírito. Jesus veio da parte de Deus com a missão de, pela educação, nos reconduzir. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Isso está em João. E outra fala de Jesus, que nós, inclusive, já estudamos aqui, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com essas afirmativas, Jesus quer mostrar não só a sua natureza, mas que também nós
como filhos de Deus que somos, teremos nosso retorno a Ele para também participar da mesma glória. Para isso, é preciso vir ao mundo, pois, como nos afirma o apóstolo dos gentios, o que semeias, desculpa, o que semeias não readquire a vida, a não ser que morra. Olha que só, que coisa, não? O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. A semente, né, que você semeia, ela, a menos que ela morre lá na terra, ela renasce com vida, né? Entretanto, vim ao mundo e não ser do mundo, como o próprio Cristo é imperioso, vencer o mundo. Um pouquinho que está chegando alguém aqui. E aí, olha, na sequência, olha que interessante isso aqui também, né? De novo deixo o mundo e vou para o Pai. De novo. De novo quer dizer que ele já esteve aqui algumas vezes e de novo ele está voltando, né? Tem isso também. Ele pode estar se referindo a esse de novo aí, olha, eu estava aqui, fui para lá, aí de novo eu estou voltando, estou aqui de novo, né? Mas eu estou fazendo esse retorno várias vezes também, pode ser entendido dessa maneira, né? Então, de novo, deixo o mundo, ou seja, faço esse trajeto do mundo para o Pai mais uma vez, né? Este é o sentido do segundo momento da caminhada para Deus, ou da evolução. É o sentido mundo-reino. Quando atingimos a condição definitiva de perfeição, não tem mais volta, pois não é possível retroceder em matéria do que já se conquistou. Quando Jesus diz de novo, vem confirmar que já não pertencia mais ao mundo e sim ao reino, pois já havia feito esse percurso uma vez, ou várias vezes, talvez, né? Não sabemos. Só aquele que já adquiriu total autoridade pode deixar por livre e espontânea vontade o mundo e voltar ao reino, ou voltar para o Pai, né? Em se tratando de Jesus ou de qualquer outro espírito puro, esse termo vou para o Pai é puramente didático, pois aquele que já está em Deus não se afasta dele para vir ao mundo. A questão não é espacial, e sim vibratória. O próprio Jesus já nos alertara. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Não se poderá dizer ele aqui ou ele ali. Eis, porque o reino de Deus está em vós, né? Então, a primeira frase que está nesse slide aqui é o que a gente falou, né? Não é porque ele estava aqui encarnado que ele estava distante do Pai, né? Muito pelo contrário, ele estava sempre em perfeita conexão com o Pai, né? Da mesma forma que ele tem esclarecido para nós, no decorrer de todo esse estudo que a gente está fazendo aqui, do sermão do cenáculo, né? Que o que ele está nos induzindo a buscar, a conquistar a nossa conexão com Ele, né? Com Jesus, e por consequência, com o Pai. Mas nós estamos aqui, encarnados. Então, essa conexão, como está ali, não é uma questão espacial, é uma questão vibratória, né? Vibratória. É uma condição espacial, é uma condição espiritual, né? Espiritual. Alguém quer comentar alguma coisa? Nada por enquanto? Prosseguimos? Então vamos lá. Dizem os seus discípulos. Dizem os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e falas sem nenhuma parábola. Seus discípulos lhe dizem: Este é um instante importantíssimo para a evolução do espírito.
É o momento em que, como por intuição, ele compreende a essência do ensinamento. Nessa hora, eles podem falar de igual para igual com aquele que lhes ensina, pois tem a ideia clara e ampla do que está sendo veiculado. Assim seus discípulos lhe dizem. Eis que agora falas claramente, não falas mais em figuras. Como dissemos, este é um momento único. O discípulo entende sua identidade cósmica, passa a interagir com as leis universais, criando em si a possibilidade de integração definitiva com a divindade. Ou seja, se eles estão falando que ele estava falando claramente, é porque havia um entendimento maior da parte deles, né? Havia uma conexão maior, assim, em termos de pensamento, de sentimento. Então, para eles, não eram coisas mais, assim, simbólicas, ou que eles tinham que raciocinar, não, era uma coisa mais clara, mais direta, né? A partir desse instante, o Cristo pode manifestar-se claramente, não mais por figuras, pois o entendimento é total. Esses ensinamentos do cenáculo são, de certa forma, da mesma importância e até complementares àqueles ministrados no monte e narrados por Mateus nos capítulos de 5 a 7 de seu evangelho, que é o Sermão do Monte, né? Se no Sermão do Monte, que é considerado o coração do evangelho, Jesus nos fez ver as normas diretoras do reino, aqui ele fala para espíritos mais amadurecidos da perfeição, mais amadurecidos da perfeita integração nos planos superiores, se vivenciarmos o conteúdo do que ele ensinara, segundo as anotações de Levi. Não é por outro motivo que essas lições só puderam ser ministradas no momento final da missão de Jesus, e, em particular, aqueles que estavam mais preparados e afins com o que ele ensinava. Lembrando que ele estava falando só para os 12, e mesmo assim depois da saída de Judas, né? É depois da saída de Judas que ele começa todo o ensinamento, né? Comentários, pessoal? Não? Seguimos mais um pouco, então. Agora entendemos que sabes todas as coisas e não tens necessidade que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Assim, aqui não tens necessidade que alguém te interrogue. A gente pode pensar assim, de alguém perguntando: "Ah, meu Deus, o que está fazendo? O que é isso? Por que você está fazendo isso?" Não, né? Não havia mais necessidade da gente, deles, perguntarem para Jesus, porque eles já estavam entendendo perfeitamente o que estava acontecendo, o que devia vir, né? O que Jesus estava tentando se expressar ali, né? Então, vamos lá, ó. Agora, ele fala, agora entendemos que sabes todas as coisas, né? Agora é o momento exato em que a revelação se torna clara. É a oportunidade do Espírito. Esse é um acontecimento individual. Dá-se para cada um em uma determinada ocasião. A gente já falou isso muitas vezes, né? Cada um tem o seu momento de despertar, de crescer, de entender, evoluir, né? Pouco antes, no versículo 25, Jesus afirma: Disse-vos essas coisas por figuras. Vem a hora em que não falarei mais por figuras, mas claramente vos falarei acerca do Pai. Né? Ele já tinha até, como ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo, né? Ele sabia que ele estava conversando com eles, mas que chegaria a hora que ele não tinha mais que falar por figuras, né? Mas que ele podia falar claramente, né?
E chega esse momento para os discípulos, né? Então, é interessante o estudo que a gente está fazendo aí, né, no decorrer desses meses aqui esse ano, porque a gente começou, né, lá no cenáculo, né, com a Santa Ceia e tal, né, e a gente viu Jesus lavando os pés, a gente viu Pedro ali não entendendo o que estava acontecendo na hora da lavagem dos pés, né? A gente viu, por exemplo, Pedro dizendo, não, você está falando que você vai embora, você fala aí onde você vai, porque eu vou junto, de todo jeito eu vou junto, né? E Jesus fala para ele que ele, naquele momento, ele não poderia. Então, no começo desse estudo, no começo do ano, a gente percebia o estado, a condição dos discípulos que não entendiam de forma alguma tudo que Jesus estava dizendo, né? E aos poucos a gente vê eles se modificando, as perguntas até se modificando, no sentido de chegar ao objetivo que Jesus tinha com essa fala, que era de fazê-los entender toda a situação que eles iriam passar, a condição as situações que eles iriam ter que enfrentar dali para frente, né? E prepará-los também emocionalmente para que eles pudessem enfrentar com força no coração, né? E não esmorecer. Então, a gente foi vendo, né, no decorrer desse estudo, o crescimento, inclusive, do entendimento desses discípulos, né? E aqui eles começam a falar que realmente agora eles estão entendendo melhor. É interessante isso. Aqui, logo depois, os discípulos já entendem claramente o que ele fala, mostrando a todos nós, que esse agora que está aqui no comecinho, né? Agora sabemos que este agora pode se dar daqui a muito pouco tempo ou após séculos e séculos. Depende do amadurecimento de cada um e de sua boa vontade de vivenciar os ensinamentos superiores. E se agora, com relação a essa boa vontade, né? Se você tem boa vontade de realmente ir se modificando, e crescendo, e se melhorando, né? Esse agora chega mais rápido, né? Essa é uma das dificuldades de se entender a cronologia dos evangelhos segundo a letra, pois esses são para ser estudados em espírito vivenciados. Para aqueles discípulos, a hora foi aquela. Para nós, quando será? Será que já chegou? Então, na sequência, agora sabemos que sabes tudo, tá? Faltando um Szinho aqui. Sabes tudo e não tens necessidade de que alguém te interrogue. A partir do que foi dito pelo mestre, nesse versículo 28 deste capítulo, os discípulos ampliaram o seu entendimento e confessaram coletivamente essa compreensão. Se em Mateus 16, e Simão Pedro, respondendo isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lembra? A confissão de Pedro foi fruto de uma intuição. Lembra que quando ele responde isso? Quando Jesus pergunta para os discípulos, né, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Né? E uns falaram que ele era Elias que tinha voltado, que era um profeta, que era isso, que era aquilo, mas Pedro fala isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, a confissão de Pedro foi fruto de uma intuição mediúnica, que ele, inclusive, fala isso, né? Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Aqui a compreensão se ampliou como fruto do amadurecimento dos espíritos e da excelente didática do mestre. Então, naquele momento, aquela confissão de Pedro foi por conta de uma intuição mediúnica. Agora, aqui, esse momento é diferente. É dado pelo amadurecimento realmente dos espíritos. Ele sabia que, para despertar valores ainda adormecidos na intimidade do espírito, é necessário, muitas vezes, um choque de informação que, por destruir conceitos, pode não ser compreendido por todos. Porém, como ele sabia da capacidade daqueles que lhe ladeavam naquela hora, este modo de ensinar seria bem sucedido. Os discípulos perceberam claramente, se ele já havia entendido
o que para os homens de todas as épocas é uma grande incógnita, que é de onde viemos e para onde vamos, então ele já tinha condições de saber tudo, pois sabia de sua origem e de seu fim, do alfa e do ômega, e tinha autoridade de ir e vir, de sair e entrar. Era comum entre os judeus a ideia de que o Messias fosse alguém de elevadíssimos conhecimentos, que sabia a resposta para todas as coisas, inclusive as mais complexas, conforme vemos em Isaías 12, 11, 2. Assim, para que fosse comprovada a missão mediúnica de Jesus, era ele constantemente submetido a muitas provas. Agora, os discípulos entendiam não só várias coisas ditas por ele no decorrer do tempo em que estiveram juntos, como também a superioridade de seu saber. E não tens necessidade de que alguém te interrogue, ou de que alguém te questione, né? Pois já havia ele dado mostra de sua condição superior. Talvez o verbo questione aqui para mim fica um melhor entendimento, pelo menos, né? Era como se só naquele exato instante eles tivessem tomado consciência de tudo quanto ele lhes dissera em outras oportunidades, e até mesmo de tudo quanto ele fizera e que por todos os homens era tido como coisas sobrenaturais. Eles tomaram consciência, ele era superior, tinha conhecimento de leis. Só um instantinho, gente. A Silvinha aqui chegando. Eles tomam consciência. Ele era superior, tinha conhecimento das leis que para qualquer um deles, e até mesmo para nós, 2000 anos depois, ainda são desconhecidas. Por isso pôde ele tanto fazer, e conforme a narrativa deste mesmo evangelista, havia, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João 21, 25. Tudo bem, pessoal? Todos resistindo aí, sobrevivendo, sem auxílio de aparelhos? Fala, meu amor. Boa Primeiro noite. Sueli, depois não sei o quê. Fala, Sueli. Boa noite, gente. Eu estava pensando, né, Val, a gente também, né, eu já passei assim na família, né, situações muito sérias, né, de saúde, assim, com meus familiares, que a família toda, elas não ficaram num processo de negação. E às vezes é uma situação tão forte, tão um desafio assim, tão tamanho, né, que eles não queriam no início, né, acreditar, vamos dizer assim, naquela realidade. Eu estou trazendo isso como os discípulos, né? Eles não queriam, mas as coisas foram se estabelecendo de tal forma, né? Clareando, Jesus sempre com aquele cuidado, né? Explicando para ele, que isso foi dando força para ele, foi dando assim aquela confiança, porque ele estava dando prova de tudo, como você já leu aí, né? Todas as respostas, até aquele endemoniado, né? Lembra que ele, quando estava, né, lá possuído, entre aspas, com aquela, né, aquela legião de espíritos, um deles fala assim: eu conheço, né? Eu te conheço, Jesus de Nazaré. Ele não respeitava os outros, né, que iam falar com ele, mas Jesus, até ele conhecia, quer dizer, reconhecia, né, o poder, né, de Jesus, a autoridade moral dele. Então, realmente foi um processo assim que eles foram, os discípulos, né, tiveram assim que amadurecer aos pouquinhos e se transformarem
rochas que eles se transformaram, né? Os exemplos, com a prática, com a vivência, né? De tudo que eles aprenderam e realmente carregaram a sua cruz, né? É isso que eu lembrei agora. Muito bom, Celi, muito bom mesmo, bem. Obrigada. Didiminha? Importante, né? Como Jesus nos prepara para receber o Consolador, né? Ele nos disse tudo o que ele podia dizer naquela época, em que a gente ainda estava, né, com capacidade de entender. Mas ele sabia que a partir do tempo, outras necessidades viriam, né? E chegaria um momento em que nós teríamos que revê-lo no seu início, no cristianismo redivivo. Então, nós estamos hoje com o cristianismo redivivo novamente à nossa mão, né? Fazendo-nos lembrar tudo que ele disse, como ele mesmo afirmou nas palavras dele, e mais aquilo que agora a gente já é capaz de compreender, o que naquela época a gente não podia, né? Então, quer dizer, aqueles finais dos tempos anunciados por Jesus, agora que a gente está chegando a esses finais de tempo, agora que a gente está chegando naquela urgência, né, de compreender tudo isso que ele falou, né? É como Então, diz, era só naquele momento exato, era só naquele exato instante que eles tiveram tomada de consciência de tudo quanto ele lhes dissera em outras oportunidades. E até mesmo de tudo quanto ele fizera e que por todos os homens era tido como coisas sobrenaturais. Então, quer dizer, eles compreenderam os discípulos, né? Aqueles 12 que estavam ali com ele naquele momento, né? Não toda a humanidade, mas aqueles homens sabiam que tudo o que ele estava fazendo não era sobrenatural, era a lei divina na sua essência, mas que chegaria um momento em que a gente, ou seja, a humanidade como um todo, viria a ser capaz de compreender. Né? Então, quer dizer, isso mostra para a gente a nossa responsabilidade hoje, o nosso papel hoje, o papel do Espiritismo, né, do Consolador Prometido, diante de toda a humanidade. Né? Naquela época eram os 12. Depois dos 12 foi os 72, depois dos 72 foi os 500 da Galileia, e hoje somos todos nós. Não sei se meu raciocínio está de acordo aí com tudo que foi falado, mas foi o que me veio assim, construindo na minha cabeça, né, essa sequência de conclusões. Perfeito, querida, perfeito, né? Perfeito. Aí a gente vê, né, pela tua fala e pelo estudo aqui, né, do que a gente falou, que no decorrer aí dessa fala de Jesus, ele foi construindo a cabecinha deles, né, para que eles chegassem nesse momento, né? E ele está construindo também a nossa cabeça ao longo de todos esses séculos aqui, né? Para a gente chegar num momento da doutrina espírita, que a gente viu até em reuniões anteriores aqui, que essa chegada da doutrina espírita até não é a mesma não é no mesmo momento para todos nós, né? Depende o agora de cada um de nós, né? Cada um de nós mesmo, é cada um no seu momento, não é isso? Para a gente chegar a continuar esse trabalho, eles continuaram o trabalho de Jesus, né? E nós temos que continuar daqui para frente também. A responsabilidade, como você falou, né? A gente tem uma responsabilidade grande e que a gente possa ter força e coração para prosseguir, né? Para não desistir, ser perseverante e prosseguir aí, né?
para fazê-lo ser conhecido por toda a humanidade. Perfeito, querida. Perfeito. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Prosseguimos mais um pouquinho? Olha, na sequência eles ainda falam, né? Por isso cremos que saíste de Deus. Foi uma conclusão lógica a que os discípulos chegaram. Pelo fruto conhece-se a árvore. Pela superioridade do ensinamento de Jesus, ficava claro a sua origem. Já aquele tempo usaram da fé raciocinada, que só 19 séculos depois seria analisada e desenvolvida por Allan Kardec. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todavia, apesar de todas as informações que já possuímos, muitos de nós ainda questionam se Jesus era ou não espírito superior. Se sua mentalidade era superior à de sua época ou não. Quanta rebeldia de nossa parte. Ele, o Filho de Maria, prescreveu-nos uma ética que hoje, 2 milênios depois, ainda não conseguimos compreender e muito menos vivenciar. Indicou-nos caminhos de paz capazes de disseminar todas as guerras que ainda insistimos em realizar. Legou-nos a certeza da imortalidade da alma, que soluciona todas as nossas ansiedades e inquietudes. Temos nós capacidade de avaliar a grandeza da mentalidade de Jesus? O melhor que ainda podemos fazer é, como os discípulos daquele tempo, analisar os fatos e dizer: por isso cremos que saíste de Jesus. Então, quando ele está falando aqui, né, gente, nós ainda não conseguimos compreender e muito menos vivenciar. Eu acredito que muitos de vocês aí que estão aí vivenciam muito. Talvez é óbvio que a gente não consiga vivenciar tudo, mas já vivenciamos algumas coisas, né? Algumas coisas. Então, quando ele fala nós aí, é óbvio que eu não estou colocando vocês, né? É a humanidade, de uma maneira geral, ainda temos quem não acredita em Deus, quem é completamente ateu, quem não acredita que Jesus é alguma pessoa especial, quem não acredita em nada, em nada, em nada, em nada, né? Então, ainda temos toda espécie de Ainda temos gente que crente, gente não, né? Um grande número de pessoas, o continentes nosso ainda, o países nosso ainda, que nem acreditam que o Messias veio. Então, você vê, né, apesar de todo esse tempo, o quanto a gente ainda se assemelha um pouco ainda àqueles discípulos de Jesus. É como se a gente tivesse... É claro que não é isso, mas é como se tivesse... Jesus veio, né, os discípulos receberam, e aí o que aconteceu? Esses ensinamentos foram ficando esquecidos, foram ficando esquecidos, foram ficando esquecidos, foram mutilados, foram transformados, foram danificados, foram corrompidos, e agora a gente tem de novo, não apenas 12 discípulos, nem 72, nem 500, mas nós temos ele aí espalhado, né, pela nossa mídia, pelos nossos meios de comunicação, pelos YouTubes da vida, né, pelos Instagram, podcast, esse Cristo de novo espalhado para toda a humanidade. Tá vendo? Então é por isso que eu acho, parece que a gente parou no tempo e agora estamos nós aqui como os discípulos daquela época. Com a tarefa de fazer Jesus renascer no coração dos nossos irmãos que ainda estão tão distantes. Por isso é que eu falo da nossa responsabilidade imensa, né? Como cristãos da última hora que somos,
né, e seguidores do Consolador Prometido. Muito lindo. Muito bom, dona Didiminha. Vamos seguir mais um bocadinho? E Jesus respondeu, agora vocês acreditam? Credes agora? Então, vamos lá. Jesus lhes responde, né? Credes agora? Mais uma vez, Jesus responde com uma frase interrogativa. Assim, ele sabiamente levava seus adeptos a cultivar a faculdade de estruturar seus pensamentos. O que passou na mente deles naquele instante, não sabemos. Todavia, podemos nos colocar em seus lugares e imaginar. Provavelmente, em um ático de segundo, eles relembraram de tudo quanto ele havia dito e feito e se envergonharam de só naquele instante ter compreendido a superioridade de seus ensinamentos. Entretanto, a pergunta de Jesus vai mais além. Ele sabia dos momentos angustiantes porque passariam logo a seguir, quando fosse preso e condenado à morte. Dessa forma, seria preciso que eles tivessem uma fé mais concreta, menos vacilante. E essa pergunta funciona também como um teste. Credes agora? Ou seja, vamos ver se estão mesmo preparados. É preciso entender que essa situação não era para desmerecê-los, nem mostrar simplesmente a fraqueza da fé que possuíam, mas, como sempre, levá-los ao autoconhecimento, pois só pela ciência de si mesmos eles poderiam caminhar e alcançar a proposta maior de espiritualização. Se ainda não estavam aptos ao testemunho de forma plenamente satisfatória, caberia a cada um se preparar para tal. Já certo do que aconteceria, Jesus busca, com as orientações contidas nas próprias sentenças, prepará-los para o que havia de vir. O bom educador, em sua sábia função de levar o ser ao seu real engrandecimento, é aquele que prepara seus educandos para suportar as barreiras propostas pela vida. Credes agora? Essa pergunta também deve ser feita a nós, como forma de nos avaliar. E conforme nosso comportamento, é que vamos responder à vida onde é que estamos situados em matéria de entendimento. Gente, só um instantinho, me dá licença um minuto. Sim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Senta aqui. Desculpa, pessoal, minha pequena aqui. E aí, comentamos alguma coisa aqui? Não? Perguntinha? Credes agora? Aí, na sequência, né, Jesus? Pode falar, Didiminha. A gente leu na semana passada o capítulo 17 do livro Transição Planetária. E Manuel Filomeno de Miranda vem fazendo todos esses questionamentos dessas dissidências de espiritismo com tendência YZ, essa grande quantidade de médiums equivocando-se nas suas próprias missões, nas suas próprias, né? E ele alerta-nos exatamente do perigo. A tarefa do espiritismo, do movimento espírita, da codificação kardeciana, né, do Consolador Prometido, era que a gente viesse consertar erros e não repeti-los. Entendeu? Então, quer dizer, como a gente vê como é atual essa fala de Jesus hoje, né?
Então, hoje, a gente ainda pode fazer essa pergunta, né? Só que não é uma pergunta particular e nem apenas para 12, mas para a humanidade inteira. Credes ainda? Credes agora? Né? Apesar de todo o avanço da tecnologia, né? Nós temos aí neurociência, nós temos aí né, uma física quântica, a gente tem uma outra visão de energia, né? E ainda assim a gente não consegue sublimar o espírito, a gente não consegue compreender a nossa essência, a gente não consegue alcançar, né, esse universo espiritual que é tão forte, tão concreto quanto a nossa vida material. Mas a gente ainda tem dificuldade, né? Então, por isso, mais uma vez, a nossa responsabilidade de primar, né, pelas ideias de Kardec, pelos ensinamentos da doutrina, né, fazer das nossas vidas uma ação evangélica e não uma atitude do achismo, da nossa compreensão, da nossa explicação, da nossa tendência, né? Termos olhos de ver mesmo aquilo que Cristo falou lá e mostrou tantas vezes que naquela época ainda não tinham olhos de ver. Estamos nós novamente com a oportunidade de desenvolver esse olho de ver, esses ouvidos de ouvir. E o que nós vamos fazer com essas informações redivivas de Jesus? Torná-lo claro, visível, real, verdadeiro, né, com a consciência de que ele realmente veio de Deus, né? Então, quer dizer, como o próprio Cristo fazia 1000 perguntas, né? E a gente vê aqui no texto Cláudio Fajardo trazendo todas as perguntas que ele fazia, nós hoje é que temos que fazer essas perguntas a cada um de nós. Estou falando demais hoje, vou ficar quietinha agora, eu prometo. Não fica quietinha não, prossiga aí, por favor. Prossiga. Prossiga que está muito bom, querida, muito bom que você colocou, muito bom mesmo. Mas nós vamos prosseguir mais um pouquinho, ó. Falta só o 32 e o 33. Eis que vem a hora e chegou, para que sejais espalhados, cada um para as próprias coisas, e me deixeis sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Isso que chegou a hora, né, que eles seriam espalhados, é porque o pessoal sumiu, né, na hora da crucificação, só ficou João, né, João e Maria, né, mas vamos ver aqui, vamos ver o que ele fala. E eis que vem a hora e já é chegada. Estava próximo o ponto culminante da missão de Jesus, de seu testemunho, e também o daquele que lhes eram afins. Como sempre, o Senhor busca prepará-los. Apesar dessa avaliação se dar a todo instante, dentro de um processo natural de vivência, cada ciclo evolutivo que se finda tem o seu momento fatal de testemunho. Momento este nem sempre definido por um espaço de tempo preciso, mas por situações que devem ser administradas coerentemente com o progresso que se fez. É interessante isso que ele fala, né? A gente tem diversos ciclos na nossa existência, né? Mas nem todos eles se fecham por um momento, né? Por uma palavra, uma situação, né? Mas ele é trabalhado, né? E ele é administrado, vamos dizer, como está aqui embaixo, né? E ele vai sendo encerrado, o vivenciado, vamos dizer assim, à medida do nosso progresso, à medida da nossa condição evolutiva, né? Vamos lá. Após as excelentes lições dadas pelo Rabi a cada um de seus amigos, era chegada
para eles a hora de se manifestarem de acordo com o que haviam apropriado dos ensinamentos. Conosco acontece o mesmo, né, Didiminha? Olha aí. Após o Cristo manifestar a nós uma nova proposta de engrandecimento do ser, vem sempre a oportunidade do teste que nos promoverá a nova etapa e assim por diante. Desse modo, não nos intimidemos, nem amaldiçoemos nossos momentos de dificuldade, pois eles são providências do alto, a nos conduzir ao progresso efetivo e a conquistas mais elevadas em matéria de espiritualidade. Até o próprio momento dele da crucificação, ele chegou a falar, né? Que a gente viu aí em reuniões anteriores, né? Só uma coisinha aqui agora, nesse momento. Como é que a gente pode chegar à casa espírita com a ideia de que todos os nossos problemas seriam resolvidos? Né? Nós temos irmãos que chegam à casa espírita na esperança, naquela ansiedade de que todos os nossos problemas serão suavizados, nossas dificuldades serão sanadas, né? Um milagre acontecerá em nossa vida. E não é assim. Essa última fala exatamente mostra para a gente, né? É como se fosse a dor e essas dificuldades, como se fosse aquele funil, mas passando por esse funil fino, né, a porta estreita aí também, no fundo a gente vê a luz, que é o nosso modelo e guia. Então, por piores que sejam esses momentos, essas dificuldades, que a gente não os amaldiçoemos, que não nos intimidemos diante da dor, considerando-a como o Evangelho nos diz, né? Bendita dor, né? Como Leon Denis nos diz, né? Bendita dor, pois é ela que nos sustentará e nos dará força para que a gente não perca novamente. Então, enquanto a gente não colocar essa dor com aquele farol e modelo e guia que é o Cristo, nós estamos sujeitos a cair novamente. Belezinha, belezinha. E o que eu ia comentar é que realmente todos esses momentos vêm para o engrandecimento do ser, como está escrito aqui na segunda, né? Vem para a gente crescer realmente, né? No momento, durante, às vezes a gente realmente se esquece dessas questões, né? Mas até o momento da crucificação, realmente, né, que ele fala que é necessário que eu vá. Como assim necessário que eu vá? E quando ele fala é necessário que eu vá, a gente trabalhou a questão. Era mais importante para os que ficavam, do que para ele, porque ele podia estar bem em qualquer lugar, né? Ele estaria bem, continuaria em conexão com o Pai em qualquer lugar, sem revolta, com muita aceitação e amor do coração por toda a humanidade, né? Mas era necessário a ida dele para que a gente crescesse, né? Então, era uma dor que ele passava para que a gente crescesse, né? Para os que estavam ali, né, os discípulos, para que eles crescessem, né? Então, sempre, né? É aquela história, né, que o pessoal fala, o espírita gosta de sofrer, né? Não, o espírita não gosta de sofrer. O espírita entende a condição, né? Entende o porquê de diversos sofrimentos, né? Mas, vamos lá. Mais algum comentário? Então, vai chegar a hora, né, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. Quem levantou a mão, pode falar. Quem é? Silvinha. Fala, querida. A tua mala predileta. Boa noite. Fala, meu amor. Eu ia justamente pedir para tu voltar nesse aí, na tela anterior, mas já que está aqui. Eu tenho um entendimento um pouquinho distinto.
O meu É, entendimento... é nesse slide aqui? Não, após excelentes lições, cada um dos seus amigos... Volta, tu me deixa com os olhos embaralhados. Aí. Eis que vem a hora, e já é chegada, e que vós sereis dispersados a cada um para a sua casa. A minha interpretação disso aí seria o seguinte: desculpa se eu estiver equivocada, mas que eles conseguem compreender, nesse exato momento, qual era o dever deles de divulgação da mensagem, e eles retornam para começar esse trabalho, sendo eles, com todo o medo que eles tiveram, com a negativa de Pedro, com todo aquele conjunto, eles não desistem, eles voltam, retornam e cumprem a sua tarefa. E que eu acho que é esse o exemplo que o espírita deve dar, de cumprir a sua tarefa. Mesmo com todos os problemas que podem advir disso. Desculpa se eu estou equivocado. Segue o baile. Absolutamente equivocada, né? As interpretações sempre são bem-vindas, né? Com certeza, né? Com certeza era para isso que Jesus estava preparando todo aquele grupo, né? Para depois, a partida deles, eles terem essa força de, né? Para não desistir, não esmorecer e persistir, né? Persistir e divulgar, né, a mensagem dele, né? Mas é o que está no versículo seguinte que a gente vai ler aqui, né? Em que vós sereis dispersos cada um para a sua casa. Há nesse pequeno trecho várias lições. Então, veja, ó, vamos ver o que ele fala. Jesus já sabia qual seria o comportamento dos discípulos, e isso não o chateava. Aqui eu acredito que ele está se referindo à questão que realmente durante a crucificação eles se dispersaram, né? É que ele nada de ninguém esperava mais do que esse alguém pudesse dar. A expectativa é o que mais nos faz ficar decepcionados com as pessoas. Se delas não aguardamos nada, não ficaremos tristes com o que elas nos dão ou deixam de dar. Ao contrário, temos mesmo que ver em que podemos contribuir com as pessoas e não o que elas têm para nos oferecer. Tem até um texto do Emmanuel, eu não vou lembrar onde é que está agora, lógico, né? Mas que ele fala, né, que quando a gente se decepciona com uma pessoa, na verdade o problema não é da pessoa, o problema é nosso. O problema é nosso, que a gente se iludiu que a pessoa poderia fazer determinadas coisas e a pessoa não tem condição de fazer aquilo, né? Então, é essa condição. Jesus não se chateou porque ele conhecia muito bem todos que estavam ali na frente dele, né? E sabia o que ele podia esperar ou não de cada um deles. Ao contrário de nós, que a gente, como não conhecemos as pessoas, né, por completo, às vezes a gente se ilude com as pessoas e espera determinada coisa delas que elas não podem nos oferecer, né? Mas vamos seguir aqui mais um pouco. Nós somos seres amáveis, seguros e até mesmo fraternos, mas desde que estejamos satisfeitos em nossas necessidades. Nossa. Quando carentes de algo, seja do ponto de vista material ou emocional, tornamo-nos apreensivos, angustiados e inseguros. Por ser conhecedor dessa deficiência do ser humano comum, Jesus sabia que no momento crucial por que iria passar, seus amigos iriam dispersar, pois por não administrarem ainda com tranquilidade os momentos de tensão, se retrairiam, buscando a segurança de sua própria casa. O ser humano busca sempre eliminar o que lhe faz mal
e quando não sabe administrar corretamente, superando as dificuldades, busca extirpá-las de si, de qualquer modo. A fuga ou dispersão dos apóstolos tem essa conotação. Há ainda embutido nesse texto outra importante lição. Os discípulos vão cada um para a sua casa. Além da segurança psíquica de que necessitavam, como que intuídos, buscam outra necessidade. Nos momentos de maior testemunho, é importante que estejamos sós, pois só individualmente temos de agir e dar mostra se já estamos preparados para a promoção. O isolamento deles os levou ao trabalho introspectivo e íntimo de que tinham necessidade para que todos aqueles ensinamentos, olha aqui, Silvinha, para que todos aqueles ensinamentos que haviam recebido pudessem dar frutos no momento oportuno. Tudo tem sua razão de ser e somos ajudados sempre, mas no momento de maior dificuldade, a solidão será necessária, pois o testemunho é individual. E me deixarei só. Em Jesus, o processo evolucional já havia sido feito dentro do que entendemos por evoluir. Não temos, em nosso atual estágio de evolução, condições de avaliar como um espírito puro ainda pode progredir. O Livro dos Espíritos nos afirma que o progresso é quase infinito. Jesus tomou um corpo semelhante ao nosso e veio até nós com a missão de educador. E para tal era preciso exemplificar. Portanto, tudo o que ele viveu foi verdade. Se para qualquer um de nós essa solidão no momento supremo é uma necessidade, para ele não poderia ser diferente. A expressão me deixareis só retrata bem essa situação. Ele, o que mais amou, o que mais contribuiu, o que mais ensinou a necessidade de compartilhar, em seu momento de maior necessidade, estava só. O insulto partiu meu coração até desfalecer. Esperei por compaixão e nada, por consoladores e não encontrei. Isso está lá no Salmo 69. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Esse é o momento a ser atingido por todos nós. Aquele em que a fé deixa de ser crer para ser certeza, saber. Jesus sabia que nunca estaria só, pois o Pai não o abandonaria jamais. Aliás, ele mesmo declara: eu e o Pai somos um. Como a definir o grau de conexão estabelecida entre ele e Jesus e as leis cósmicas que tudo regem. Desse modo, a solidão dele, expressa na oração que fez, Eli, Eli, tema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Era, em verdade, como se ele falasse desse momento necessário para cada um, de estar só para validar o testemunho, e de, nessa hora, conectar-se com o Pai por meio da oração. Por isso, Jesus não se angustiava, pois sabia da providência. Em todos os momentos tinha certeza de estar se cumprindo a lei, e que ele, por ser a maior expressão do amor já existente, seria sempre amado incondicionalmente. Comentários?
Tudo bem? Vamos lá ler um texto do Emmanuel? No domínio espiritual. Não estou só, porque o Pai está comigo. Vamos lá. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam objetos de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-nos absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Emmanuel. É mole? O cara está querendo que eu entre mais cedo aqui. Eu fico perguntando quantas 5.000 milhões de reencarnações eu vou ficar parecido, não quero nem ficar perto, só parecido, lembrar, uma vaga lembrança, tipo a memória do meu computador. Né? No mínimo 500 milhões de encarnações. Mas vamos trabalhando, devagarinho, uma por uma. Olha, eu só posso dizer uma coisa para você, Não Silvinha. pensa que você vai sozinha, não, Silvia. A gente vai junto. Você está pensando o quê? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Ah, meu Deus do céu. Tamo junto, minha flor. E com esse texto a gente vê agora falando sério, quer dizer, antes eu estava falando sério, agora eu estou falando mais sério. Como a gente é pequeno, né? Como a gente não é nada. E nós temos a pretensão de ser alguma coisa. Nós não conseguimos deixar o nosso orgulho de lado. Infelizmente. Vamos demorar muito para aprender que a gente não precisa de nada do que a gente tem aqui. A gente só precisa do que tem lá. Mas até a gente entender isso, falta tempo. Muito tempo. Agora sim, fui. Vamos ao último versículo? É por isso, Silvia, que o caminho é estudar, 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 estudar. Vamos lá, pessoal, vamos lá para o último aqui. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Ai, que coisica linda.
Tenho-vos dito essas coisas. Esta é uma expressão várias vezes repetida nesse quarto evangelho, mas mais precisamente nos ensinamentos do cenáculo. Refere-se o Senhor a esses ensinamentos que vem ministrando, chamando-nos a atenção para a importância dos mesmos em nossa vida. Lembremos sempre essas coisas que estão sendo ditas por ele, que, segundo os espíritos venerandos que participaram da codificação do Espiritismo, é o guia e modelo da humanidade. Desse modo, tenhamos atenção, pois não são essas quaisquer lições, mas a maior lição de vida de todos os tempos. Para que em mim tenhais paz. A paz sempre foi pleiteada e discutida pelos povos de todas as épocas. No entanto, na atualidade, nos parece ser ela a maior de todas as necessidades. Entre nós, portanto, que ainda não a entendemos, é ela motivo de tratados e acordos. E quando se diz que um acordo de paz foi feito entre alguns países, na verdade, esse acordo é só um intervalo entre duas guerras, pois em breve, por não ser fundamentado na paz verdadeira, o acordo se rompe e iniciam-se novos combates. Isso sem falar na paz íntima que jamais conseguimos, pois qual de nós não está sempre entre conflitos? Oh, meu Deus. E a paz no lar, no ambiente de trabalho e até mesmo nos grupamentos religiosos, também aí não a encontramos. Toda essa dificuldade, essa falta de sossego por que passamos, deve-se única e exclusivamente a não termos compreendido a palavra do Meigo Rabi, o pacificador por excelência, pois disse ele, para que em mim tenhais paz, e ainda deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É que a paz deixada por ele não é a da ociosidade, como o mundo pleiteia, nem a dos interesses pessoais atendidos. É antes a do serviço prestado em favor do semelhante. É a paz da consciência por ser fruto do amor, do cumprir o mandamento que diz para que façamos aos outros o que queremos seja feito a nós. Mas ainda, pelo que parece, longe estamos dessa compreensão superior. Olha isso, Silvinha. Pois viver esse momento de glória significa desfazer-se do personalismo, arregaçar as mangas e estar disposto sempre a trabalhar, sem escolher em que, fazer o bem sem olhar a quem. No mundo tereis aflições. A lei do mundo é sempre se destacar pela conquista dos valores transitórios que importa a ele. Jesus, que nos acompanha há milênios, conhece nossa psicologia, sabe que ainda estamos presos à retaguarda. Porém, como a lei que rege a vida é evolucional, propõe sempre alternativas novas e capazes de nos arrebatar de nossa pequenez, promovendo-nos a um patamar de maior espiritualidade. Por isso, nos diz, no mundo tereis aflições, pois sabe ser a luta material, fugaz e geradora de ansiedade. E por ser um educador superior, não nos diz apenas qual é o problema, mas também nos aponta a solução por meio de uma doutrina de amor capaz de nos liberar de todas as inquietudes. Desse modo, se quisermos nos libertar do mal desses tempos em que vivemos, mal caracterizado pela ansiedade e depressão, lembremos que o galardão do mundo é a aflição. Porém, se amarmos como ele nos ensinou, temos a paz definitiva, pois duradoura e para sempre. Eu vou parar por aqui
porque aqui tem, por causa do tempo, e que aqui tem aquela questão, né? O mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, tal, tal, tal. Aqui a gente pode comentar melhor na próxima semana, que vocês sabem que hoje meu tempo está meio limitado aqui, né? Mas eu posso falar para vocês o seguinte, não vai dar tempo da gente comentar muito esse negócio aí, mas eu vou parar a gravação aqui, vocês não saiam, porque vocês podem continuar comentando, tá bom? Eu só agradeço bastante aqui as contribuições de hoje, e na semana que vem a gente encerra isso daí, tá certo?